E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, vocês já escutaram falar a respeito da noção de conjuntos? Se sim, muito bem, né? Está nessa aula aqui para aprender um pouquinho mais e revisar o que já sabe. Se não, nós iremos agora começar a estudar esse conteúdo muito importante dentro da matemática. Então, pessoal, esta videoaula ela abrirá as portas aí para muitas outras videoaulas que nós iremos gravar a respeito do conteúdo de conjuntos, beleza? Então o título desta aula é Introdução à Noção de Conjunto. Será uma aula bem tranquila, eu irei definir o que é um conjunto, o porquê que a gente tem que estudar esse conteúdo de conjuntos e nós veremos outras coisas mais, beleza? Então acompanhe esta aula e as próximas que virão. Bora lá! Bom, pessoal, inicialmente eu irei trazer uma introdução bem breve, tá? Dizendo um pouquinho o que é essa ideia aí de conjunto e quem desenvolveu essa ideia. Em seguida, nós iremos estudar o que são conjuntos e elementos. E, por fim, nós veremos o que significa a relação de pertinência, que é uma relação que envolve conjunto e elemento. Então, é uma aula bem tranquila, bem suave. Bom, na nossa introdução, eu trouxe apenas essa frase, que eu acho que resume de forma muito peculiar e precisa o que significa essa noção de conjunto. Então diz o seguinte, ó, a noção de conjunto é simples e fundamental na matemática, pois a partir dela podem ser expressos todos os conceitos matemáticos. O que essa frase diz é o seguinte, que essa noção de conjunto, além de ser simples e fundamental para a matemática, ela formaliza, ela dá a base para todos os conceitos matemáticos. Porque até certo momento a matemática ela não era tão formal. Depois que esse camarada aqui, George Cantor, desenvolveu essa teoria de conjuntos, a matemática teve uma precisão melhor. E com isso os matemáticos se beneficiaram. Esse George Cantor, ele foi um matemático natural da Rússia, porém ele morou muito tempo na Alemanha. Ele estudou lá na Alemanha, enfim, fez o seu doutorado lá. Nós teremos uma aula específica só para tratar a respeito aí de George Cantor, vou contar um pouquinho da história dele para vocês, certo? Vamos dar continuidade aqui. Bom, já entrando para o que de fato interessa, né? O que é um conjunto e o que é um elemento. E aqui eu já trago a definição que é bem tranquila. Olha só. Um conjunto é uma coleção qualquer de objetos. E esses objetos são chamados de elementos. Então, se você tem uma coleção de objetos, você tem um conjunto. E esses objetos são chamados de elementos. Tranquilo? Beleza. Continuando. Nós podemos representar um conjunto por uma letra maiúscula do alfabeto, o nosso alfabeto, tá? Colocando seus elementos entre chaves e separando-os por vírgula ou ponto e vírgula. Eu gosto de separar por vírgula. Eu só separo por ponto e vírgula quando os elementos do conjunto são números que possuem vírgulas. Aí é interessante você separar por ponto e vírgula. Uma dúvida que os alunos ficam é o seguinte, quais tipos de objetos a gente está tratando aqui, professor? Bom, esses objetos, que são os nossos elementos, podem ser números, quaisquer tipos de números, tá? Podem ser figuras geométricas, planas ou espaciais, pode ser um conjunto de pessoas, enfim. Está falando aqui coleção qualquer de objetos. Mas na matemática a gente trata mais das figuras planas e espaciais e dos números, tá? Então, pessoal, eu estou trazendo aqui 3 exemplos bem tranquilos para a gente aprender a representar um conjunto. Da forma que eu estou colocando aqui, através de uma letra maiúscula do alfabeto, colocando os elementos entre chaves e separando por vírgulas. Então, no item A aqui nós temos o seguinte, ó, conjunto E dos estados da região nordeste do Brasil. Então, o conjunto aqui está sendo representado pela letra E. A gente coloca um igualzinho aqui e vamos descrever os elementos. Para a gente descrever esses elementos, basta a gente saber quais são os estados da região Nordeste, certo?
Então, bora lá. Nós temos Pernambuco, PE, temos a Paraíba, PB, percebe que eu estou colocando as vírgulas aí? Nós temos o Piauí, PI, o Ceará, CE, o Rio Grande do Norte, RN, nós temos o Maranhão, que é MA, temos Alagoas, AL, temos Sergipe e, por fim, a Bahia, BA. Pronto, tá aí. A gente representou esse conjunto E, colocou todos os elementos entre chaves e separou eles por vírgula, certo? Bom, isso aqui é um exemplo envolvendo aí geografia, né? Conteúdo aí interdisciplinar. Bora lá para o item B. Conjunto P dos números primos. Vocês lembram aí das aulas anteriores que nós já estudamos, toda a aritmética, né? Quais são os números primos? Vocês lembram qual é a definição de números primos? Números primos são aqueles que possuem apenas dois divisores distintos, o 1 e ele mesmo. Então, os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. E aqui, pessoal, a gente coloca uma reticência e fecha aí as chaves. Por que eu coloco uma reticência no final? Porque os números primos, eles são infinitos. Não tem como a gente colocar aqui todos os números primos. Então, essa reticência significa que essa sequência continua. Tranquilo? Simples, né? E o item C, a gente vai representar o conjunto D dos divisores de 12. Os divisores de 12 são os números que dividem o 12 e deixa resto igual a zero. Nós também já estudamos em aulas anteriores. Então, por exemplo, o 1 divide 12, o 2, o 3, o 4, o 6 e ele mesmo. Quando você vai determinar os divisores de um número, você sempre começa pelo 1, que 1 divide qualquer número, e sempre termina nele próprio. Acho que a gente não esqueceu nenhum não, né? Realmente são esses. Tranquilo até aqui, pessoal? De boa, né? Vamos continuar que nós temos mais coisas a tratar. Sim, agora a relação de pertinência. Olha só. A pertinência é uma relação entre elemento e conjunto, como eu falei lá no início da aula. Então, dado um objeto A, qualquer, ele pode ser elemento de determinado conjunto A. Então, esse objeto ele pode ser, eu não estou afirmando que ele é, né? Então, imagina que esse A aqui, ele é de fato um elemento desse conjunto A. Nesse caso, pessoal, se realmente esse Azinho for elemento do conjunto A, a gente diz que A pertence a A. No caso aqui, o Azinho pertence a Azão. O elemento pertence ao conjunto. E para a gente reduzir isso aqui, escrever isso daqui matematicamente, usamos essa notação, que é esse E aí diferenciado. A pertence a A. O elemento A pertence ao conjunto A. Beleza? Caso contrário, o que é que significa esse caso contrário? Se esse elemento A não pertencer ao conjunto A, nós dizemos o seguinte: o elemento A não pertence ao conjunto A. E a gente escreve isso dessa forma. O A não pertence, aí não pertence é o símbolo de pertence cortado. O elemento A não pertence ao conjunto A. Na matemática, sempre que a gente quiser negar algum sinal, basta a gente fazer o corte aqui. Cortar o sinal. Beleza? Então vocês vão perceber muito isso. Pertence, o Ezinho normal, não pertence, o Ezinho cortado. Vamos ver alguns exemplos aqui, relacionando o que a gente viu anteriormente. Tá? Então, olha só. Pernambuco pertence a E. Lembra quem era E no slide anterior? Era o conjunto dos estados do Brasil da região Nordeste. Certo? Então, Pernambuco pertence a E. Só que São Paulo, que é um estado do Brasil, porém não é um estado do Nordeste. Então, São Paulo não pertence a E. No item B aqui, nós temos que 2 pertence a P. Quem era P? O conjunto dos números primos. 2 é um número primo? Sim. Só que 9 não pertence a P, porque 9 não é um número primo. 9 tem 3 divisores, o 1, o 3 e ele mesmo. Então, 9 não é um número primo.
E em relação aqui ao item C, nós temos aqueles divisores, né? Os divisores de 12. 4 pertence a D, que D representa exatamente os divisores de 12. E nós vimos que 4 é um divisor de 12. Só que 5 não é um divisor de 12, então 5 não pertence a D. É muito simples e muito tranquila essa relação aí de pertinência, que envolve elemento e conjunto. Beleza? Continuando. Para a gente finalizar essa videoaula, eu quero mostrar para vocês outra maneira de representar um conjunto. Como foi que a gente aprendeu a representar um conjunto? Pega os elementos do conjunto, coloca eles em fila, né, entre chaves e separa por vírgulas. E a gente representa esse conjunto através de uma letra maiúscula do alfabeto. Aqui a gente vai fazer de uma forma diferente. Olha só. Outra maneira de representar um conjunto é por meio de uma propriedade ou condição característica dos seus elementos. Nesse caso, vejamos alguns exemplos. Então, pessoal, nessa situação aqui, nesses dois itens, vocês verão que a gente vai colocar uma propriedade que esses elementos aí satisfazem, possuem, na verdade. Os elementos possuem essa propriedade ou uma condição que esses elementos satisfazem. Beleza? Então, vê só. Nesse item A aqui, nós temos o conjunto I, e a gente lê isso aqui dessa forma. X, tal que X, é um número natural ímpar. Essa barrinha vertical, deixa eu colocar aqui para vocês como observação. Essa barrinha vertical aqui, ela significa tal que. A gente lê dessa forma, tá? Então, X, tal que X é um número natural ímpar. Bom, se a gente quiser descrever isso aqui de outra forma, quais são os números naturais ímpares? O 1, o 3, o 5, o 7, o 9, o 11, e aqui eu vou colocar uma reticência, porque a gente sabe que todos os números naturais ímpares não dá para a gente representar, né? Todos eles são infinitos, beleza? Então, isso é uma forma de representar isto, tranquilo? Item B. Nós temos o conjunto A, que diz o seguinte: X pertence aos números naturais, lembra que esse N aqui representa o conjunto dos números naturais, né? Tal que, barrinha vertical, ó, X é maior que 5. Então, pessoal, X é um número natural, só que ele é um número maior que 5. Ora, se ele é maior que 5, a gente vai começar no 6, né? Então, 6, 7, 8, 9, 10... E mais uma vez eu vou colocar reticência porque nós temos infinitos números naturais maiores que 5. Então, dependendo da questão, vocês verão a representação de um conjunto dessa forma, dessa outra forma aqui, separado por vírgulas, enfim. Ou vai vir através de uma propriedade ou condição, ou separado aí os elementos por vírgulas e entre chaves, né? Bom, pessoal, essa daqui foi a nossa videoaula. Espero aí que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixa as dúvidas aí no comentário. A gente tenta explicar de uma forma melhor. Se teve alguma coisa nessa videoaula, algum ponto que você aprendeu, adquiriu mais conhecimento, deixa o teu like aí pra gente, compartilha com um amigo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e aguarde as próximas aulas. Valeu e até mais!